Louvado seja o nome santo do Senhor. Convido a todos a ficar de pé, nós vamos ler um texto da palavra de Deus. Prometo ser breve. Salmo muito conhecido de todos. Salmo 101. Glória a Jesus. Salmo 101. Nós vamos ler alguns versículos. Todos encontraram? Diz assim: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo, coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assente comigo o que anda num caminho reto, este me servirá. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Eu sempre tenho falado que você pode ler o mesmo texto uma centena de vezes. Você pode ouvir alguém pregar um texto centenas de vezes e nunca um texto, uma ministração será igual a outra. Porque quando nós viemos à casa do Senhor, cada um de nós vem com um pensamento, cada um de nós vem com uma busca, cada um de nós vem com um dilema, cada um de nós vem com uma pergunta. E Deus, que sonda todos os corações, e Ele sabe o que nós precisamos ouvir, não é o que nós queremos ouvir. Ele fala através da sua palavra a cada coração. E todos nós saímos com a palavra, com o ânimo renovado. Muitas vezes saímos pensativos daquilo que Deus requer de nós para que nós possamos endireitar as nossas veredas. Uma preocupação que sempre tem tido é que a palavra de Deus, ela tem que ser pregada independente de que se alguém goste ou não. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar o homem. A palavra de Deus, ela tem poder de confrontar o homem e mostrar ao homem o caminho que ele deve percorrer. Infelizmente, nesses últimos dias não temos ouvido em muitos lugares a palavra de Deus como ela deve ser pregada. Às vezes nós observamos alguns hinos, algumas mensagens, que quando nós analisamos, ela não me exige absolutamente nada. Simplesmente eu vou ser abençoado. Posso estar vivendo uma vida totalmente fora
do que Deus exige de mim. Posso estar vivendo uma vida totalmente fora dos padrões que a palavra de Deus exige de mim. Só que quando eu chego na igreja, eu vou ser abençoado. Então no subconsciente disse, então o que eu estou fazendo não tem problema. O que eu estou fazendo, Deus não está se preocupando. Quando eu leio esse salmo, observo alguns detalhes interessantes que nós precisamos meditar. O salmista diz que eu cantarei a misericórdia e o juízo. A gente precisa entender que Deus é santo. E uma exigência que Deus quer de todos nós, todos, sem exceção, é que sejamos santos também. Às vezes nós queremos ouvir o que nos agrada para nos enganar, para de repente eu tomar tipo um analgésico. Às vezes a pessoa está sentindo dor, o corpo está reclamando que está acontecendo alguma coisa não está bem, está errado. A gente toma um remédio para aliviar a dor. Mas se o problema não for solucionado, eu posso até por um momento não estar sentindo nada, mas lá na frente ela volta a doer de novo. E o salmista diz o seguinte: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Existe um texto que o apóstolo Paulo, se não me falha a memória, disse: olhe, se na vinda de Jesus nós ficarmos para trás, seremos mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Seremos pior do que os infiéis, porque os infiéis perderão a salvação porque não creram, porque não conheciam. Mas nós perdemos a nossa salvação por negligência. E o salmista diz o seguinte: eu preciso me portar. Em outras palavras, eu preciso me comportar. Com inteligência. Em outras palavras, com sabedoria. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que tem faltado em muitos é temor a Deus. O salmista fez questão dizendo no início: Deus é misericordioso. A sua misericórdia, ela se estende, mas uma hora Deus diz: basta. Uma hora Deus disse: chega. Na Bíblia nós vemos vários momentos que Deus mandou parar. O homem vivia muito, aí o Senhor disse: não contenderá mais o meu espírito com o homem, vou reduzir o seu tempo para 120. O homem continua aprontando. No Salmo 90 diz, Deus reduz de novo, passa a 70, passando disso é cansaço e fadiga. Tem gente que nem 70 chega. Tem um texto que diz assim: olha, a tua ira me consome todo dia. Aí eu estava falando, não sei se foi aqui, se foi na congregação, quando Deus deu a ordem,
Não adianta, faz tratamento, usar produto de beleza, usar isso, aquilo, outro, esticar para cá, esticar para lá, o corpo vai perecendo dia após dia. É determinado por Deus. É o juízo. Portar-me-ei com inteligência no caminho certo. Quando tu virás a mim? Isso aqui é o que me chama mais atenção. Quando é que o Senhor vai me visitar? Quando é que o Senhor vai me sondar? Quando é que o Senhor vai vir me buscar? Porque quando fala de vir a mim, eu posso entender de várias formas. E aí tem um detalhe. O temor está se acabando porque muitos estão achando que Jesus não volta. Muitos têm achado que Jesus vai demorar. Só que eu te digo, Jesus volta todo dia. Todo dia Jesus vem para alguém. E quando Ele vier, precisa estar pronto, preparado para se encontrar com Ele. Ninguém sabe o dia da sua partida. Ninguém sabe o dia da volta de Jesus. O salmista vai dando a diretriz. Portar-me-ei com inteligência num caminho reto. Retidão. A retidão aqui é aquilo que Deus exige através da sua palavra. Infelizmente temos vivido os tempos mais difíceis da história da igreja. E eu sempre bato nessa tecla, e eu vou bater o tempo que for preciso, porque é verdade. Essa semana, na semana passada eu disse que eu estava na escola dominical, na segunda-feira. Eu disse uma coisa: a gente precisa ser igreja. Não é somente vir à igreja. Não adianta eu vim à igreja e não ser igreja de Jesus. Vim para a igreja, todo mundo pode vir. Eu preciso ser igreja de Cristo. Porque o que vai me levar para o céu não é a placa denominacional. Não é se eu frequento todos os cultos, não. É como a minha vida está diante de Deus. É isso que importa para Deus. Quando tu virá a mim? Então, como eu não sei, eu preciso ter a preocupação de andar em minha casa com coração sincero. Eu vi uma frase esses dias que me chamou muita atenção. Eu disse: é verdade. Às vezes já Deus tudo vê e tudo contempla. E às vezes parece que nós nos esquecemos que Deus vê todas as coisas. Agimos como se Deus não visse nada. E fingimos como se nada tivesse acontecendo. O salmista Davi, eu já falei aqui, que quando ele cometeu aquele ato insano, ele ficou quietinho. Não queria que ninguém soubesse. Deus enviou o profeta Natan. Contou uma história. Deus, ninguém engana Deus não. E aí, rei, o que é esse homem é digno de morte? Pois é, esse homem és tu. Aí a máscara caiu. Se você for ler o Salmo 51, tem um salmo que ele confessa que a vida dele está uma miséria. Os meus ossos apodreceram dentro de mim. Estou doente.
Enquanto não confessei o meu pecado, enquanto não botei para fora, as coisas foram piorando diante de mim. Aí no Salmo 51, ele faz a oração. Ele pede ao Senhor que não retire o seu espírito, não lhes lance fora a sua presença. Eu já falei isso aqui essa semana. Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Aborreço a obra daqueles que se desviam. Não me apegará a mim. Não vou me deixar ser influenciado por isso. Quando o salmista escreve o Salmo 1, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Às vezes sofremos conflitos. O apóstolo Paulo disse que é uma briga muito grande. A carne conspira contra o espírito, e o espírito conspira contra a carne. É uma briga incessante. Todos os dias que andarmos, todos os momentos que andarmos nesta vida, esta carne precisa ser vigiada de perto. Não pode dar folga a ela. Aí o apóstolo Paulo dá o remédio para você que está no conflito. Enchei-vos do Espírito, fazendo assim, não cumprireis a vontade da carne. Se ocupe com as coisas de Deus. Preencha a mente e o coração com as coisas que são de cima. Porque eu não sei que dia o Senhor virá até mim. O Senhor pode vir nesta madrugada. Você vai dormir e não acordar. E como está a minha vida diante de Deus? Esta tem que ser a nossa indagação e a nossa preocupação. Porque não adianta eu vir para a igreja cheiroso, arrumado, bonito, bem trajado. Isso aí é o de menos. O que Deus quer ver é o meu coração, as minhas vestes espirituais, que não pode estar manchada, precisa estar limpa. Por isso que o salmista diz: ainda que os meus pecados sejam mais negros do que o saco de silício, ou mais vermelho que o sangue carmesim, o sangue de Jesus tem poder de deixar mais branco do que a neve. Glória a Jesus. Aquele que murmura ao seu próximo, às escondidas eu destruirei. Isso aqui não precisa nem muito detalhe. Aquele que tem olhar altivo. O que é olhar altivo? Soberbo, orgulhoso. E não pense que o soberbo e orgulhoso é só quem tem posse, não. Tem gente que não tem nada e é soberbo e orgulhoso. Ganhava um salário, passou a ganhar um salário e meio, pronto. A Bíblia diz que nós devemos ser humildes. Humilde? O senhor quer dizer pobre? Não, humilde é uma coisa, pobreza é outra. Tem pobre orgulhoso e rico humilde. Tem rico orgulhoso e rico humilde. Tem pobre orgulhoso e caráter, estado. E uma coisa que Deus não suporta é gente de nariz muito levantado.
Todos que se levantam assim, uma hora Deus cria uma situação e abate ele. Tem um texto que eu acho interessante que diz assim: quem és tu, caco? Não é nem vaso, já estava quebrado. Um caco no meio dos cacos e vira para o oleiro: por que me fazes assim? Tem gente que diz assim: os humilhados serão exaltados. Eu disse: não, os humilhados não serão exaltados. Aquele que se humilha é diferente. Você ser humilhado é uma coisa, alguém te humilhar. Agora você se humilhar é diferente. Para Deus tem efeito. É eu me humilhar, não é os outros me humilhar. Então essa frase está errada. Aqueles que se humilham serão exaltados. Não, aqueles que são humilhados serão exaltados. Não, aquele que se humilha, aonde? E também tem um lugar certo, debaixo das potentes mãos de Deus. Se humilha diante daquele que tudo pode fazer, dizendo: Senhor, tudo sabes, tudo podes. É o Senhor que faz, é o Senhor que abençoa, é o Senhor que prospera, é o Senhor que dá graça. Sem ti nada sou, reconhecer Ele em todo o caminho. Aí Ele exalta, Ele abençoa, Ele prospera. Então não caia na loucura. Se Deus te abençoar, começar a achar que é muita coisa. Deus dá um jeitinho de puxar o tapete e você reconhecer que você precisa de Deus. Aí diz: aquele que tem olhar altivo, olhar de cima para baixo, você acha muita coisa, coração soberbo, o Senhor disse: não suportarei. Verso 6: os meus olhos estarão sobre os fiéis, para que se assente comigo. Isso aqui é muito interessante, porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores, o Senhor procura os fiéis da terra. Aquele que anda em sinceridade, este me servirá. E o texto aqui diz: aqueles que me servem, aqueles que estão na minha presença, vai acontecer o quê? Vão se assentar comigo. Aonde é que a Bíblia diz que a gente vai se assentar com o Senhor? Qual é a promessa que nós temos? Nas bodas do Cordeiro. Lá no livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus entrega as cartas aos anjos das igrejas, os pastores, para que os pastores repassassem para as suas ovelhas. Em cada carta, Deus faz uma promessa, e uma delas diz: vocês se assentarão comigo. O privilégio de ser fiel a Deus, Ele disse: vão se assentar comigo. E o que anda num caminho reto, este me servirá. A gente precisa entender que servir a Jesus não pode ser de qualquer maneira. Você lembra que Jesus falou duramente, disse: mas muitos naqueles dias vão questionar: mas Senhor, no teu nome eu fiz, aconteci, no teu nome eu preguei no bocado de congresso, no teu nome expulsei demônio, no teu nome eu falei língua, no teu nome eu fiz tudo. E Jesus disse assim: apartai-vos de mim que eu não vos. O que anda num caminho certo, este me servirá. O verso 7 que eu não li é o mais pesado de todos. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Às vezes acontecem circunstâncias,
de pessoas que se afastam de Cristo, que apostatam da fé, que abandonam o Evangelho. E às vezes a gente questiona: o que foi que aconteceu? Por quê? Eu disse esses dias, aqueles que são verdadeiros cristãos, servos do Senhor, que tem a palavra de Deus enraizada, ele não nega Jesus por nada. Ele não abandona a fé por nada. Eu lembrei aqui que foi falado, vou botar fogo. Eu lembrei, sempre eu lembro, quando o Naldinho te pregou, disse que Policarpo, 80 e tantos anos, o último discípulo de João, que conheceu João, o último apóstolo Jesus cara a cara, que ainda estava vivo, colocaram ele numa fogueira, e colocaram fogo, nega-se Jesus que a gente apaga, você vai para casa. Ele disse: não, ele nunca me abandonou, ele nunca me deixou faltar nada. Seria agora a hora que eu vou negar a ele. Pode deixar acender a fogueira. Sabe o que está dizendo? Aquele que serve a Jesus pode estar sofrendo, pode ser machucado, pode ser caluniado, pode ser o que for, ele jamais pensa em abandonar o seu mestre. Mas aquele que vive de qualquer jeito, qualquer coisinha, é qualquer coisa. Não vou para a igreja mais não. Fulano passou, não falou comigo, pronto, estou de mal, não vou para o culto, vou mudar de igreja. Aí fica pulando de igreja em igreja, está na igreja aqui, passa um tempo, depois o negócio fica, aí vai para outra igreja, aí da outra igreja vai para outra, não para em lugar nenhum, não tem firmeza. E o que Deus exige de nós é que nós sejamos firmes e constantes. A gente vive uma vida muito boa, uma vida cristã muito boa, diferente dos nossos irmãos da Coreia, diferente dos nossos irmãos da China, diferente dos nossos irmãos que vivem escondidos nos países muçulmanos, que em alguns a lei diz que se sair da fé muçulmana e for para outra, é como se fosse traição à pátria, é condenado, é passivo de pena de morte. E às vezes a gente troca Jesus por qualquer coisa. Mas o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que fala mentira não estará firme perante os meus olhos. E o verso 8, para encerrar, é a justiça de Deus. Pela manhã destruirei os ímpios. O Senhor vai destruir todos aqueles que praticam a iniquidade. E praticar a iniquidade pode ser qualquer um. Não fale exclusivamente do mundo, dos ímpios, não. Qualquer um que vive de qualquer jeito de engano, se viver na prática da iniquidade, naquele dia será destruído. Como é que vai ser destruído? Durante a grande tribulação. Quando a humanidade passar por maior aperto que jamais houve. A Bíblia diz que nunca houve angústia desde que a terra foi feita até depois, nunca mais vai existir para aqueles que perecem. Então que eu e você possamos temer ao Senhor. Eu sempre digo que vivemos na graça, mas cuidado. Um dia a porta da graça se fecha. Eu tive um colega, um amigo de muitos anos, que brincou muito com Deus. Brincou muito, eu já contei um tempo atrás, já contei isso aqui. Era um pé na igreja, um pé no mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Ficava um tempo na igreja, saía, ficava no mundo. Quando o negócio apertava para lá, quando ameaçava ele de morte, ele voltava para a igreja. Mas um dia Deus falou. E precisa... Deus fala lá. Hoje é a última oportunidade que eu te dou. Se saíres da minha presença, a sepultura te espera.
Naquele momento ele temeu. Passou-se 10 anos. Mas Deus não tem memória curta. Passou-se 10 anos, pensou em largar Jesus. Quando abandona o evangelho, com poucas semanas, tiram a vida dele. Ah, mas foi crente, foi. Deus deu oportunidade, deu, mas brincou com Deus. Com Deus não se brinca. Eu sempre falo que Deus dá largueza ao homem, Deus dá oportunidade, Deus vai dando corda, mas chega uma hora a corda estica. E quando a corda estica, Deus puxa. Tem um texto que diz assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Alguém pode falar: ah, pastor, o senhor está colocando medo? Não, eu quero que você tenha temor. Por causa da falta de temor a Deus, a gente está vendo o que está vendo por aí. Mas que o Espírito Santo de Deus fale mais no teu coração, e que nós possamos compreender que as coisas de Deus têm que ser levadas muito a sério. Viu, adolescentes? Leve as coisas de Deus a sério. Não troque as coisas de Deus por qualquer coisa deste mundo, não. Ah, estou novo. Ah, novo também vai. Vai novo, vai velho, vai de meia idade, vai criança, vai recém-nascido, vai de todas as idades. A gente tem que estar pronto para se encontrar com Jesus. Que Deus abençoe cada um de nós. Que o Espírito Santo fale mais no teu coração, e que possamos fazer o melhor para Jesus. A gente precisa melhorar muito. Às vezes eu falo assim: Senhor, eu preciso melhorar. Deus tem tanta coisa para a gente, e às vezes a gente perde a oportunidade. Que Deus abençoe.